Ex-ministro do governo Lula é preso, acusado de tentar emitir passaporte para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Irã reage ao ataque de Israel e os dois países entram em guerra com vários mortos e feridos. Fuzileiros navais chegam a Los Angeles para enfrentar manifestantes contra a política imigratória de Donald Trump. Mais de 60 pessoas são resgatadas de cárcere privado que era vendido como comunidade terapêutica no Rio de Janeiro. Governo brasileiro terá fim de semana intenso de negociações para tentar aprovar o novo pacote de impostos. Levantamento aponta que mulheres utilizam mais e são as maiores clientes dos planos de saúde. Taxa de analfabetismo é a mais baixa da história, mas Brasil ainda tem 9 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever. E fila quilométrica marca a abertura da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje em Recife o ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado. Ele foi acusado de tentar emitir um passaporte para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid fugir do país. Já o delator do esquema da tentativa de golpe continua solto. O Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid minutos após sua detenção pela Polícia Federal aqui em Brasília. A ordem havia sido emitida no âmbito de uma investigação que apura possíveis tentativas de obstrução das apurações sobre a tentativa de golpe de Estado com foco em supostas ações do ex-ministro do Turismo Gilson Machado. Apesar da revogação, Cid foi conduzido aqui à sede da Polícia Federal, na capital federal, onde prestou novo depoimento. Durante a operação foram apreendidos os celulares e outros dispositivos eletrônicos do delator. Segundo informações da Procuradoria-Geral da República, a motivação para a ordem de prisão está relacionada à suspeita de que Gilson Machado teria atuado no dia 12 de maio para viabilizar a emissão de um passaporte português para Mauro Cid junto ao Consulado de Portugal no Recife. A manobra, de acordo com a Polícia Federal, teria como objetivo facilitar a saída de Cid do território brasileiro. Gilson Machado também foi preso pela Polícia Federal em Recife como parte da mesma investigação. Além da tentativa de obtenção do passaporte, ele é acusado de promover por meio das redes sociais uma campanha de arrecadação financeira supostamente destinada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio passou a ser tratado como indicativo de favorecimento pessoal e possível obstrução de justiça. A PGR solicitou ao ministro Alexandre de Moraes não apenas a abertura de um inquérito formal contra Gilson Machado, como também a autorização para medidas de busca e apreensão. A Procuradoria argumenta que, mesmo sem sucesso na emissão do passaporte, há risco concreto de que o ex-ministro continue buscando alternativas junto a outras embaixadas e consulados em potencial desvios das investigações em curso. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido uma figura central na delação que fundamenta partes de denúncias apresentadas pela PGR. Por esse motivo, qualquer tentativa de saída do país ou comunicação externa fora dos limites legais levanta suspeitas entre as autoridades. Agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes determinou a liberação do ex-ministro Gilson Machado por considerar que já conseguiu os esclarecimentos necessários. 62 pessoas mantidas em cárcere privado foram resgatadas em uma comunidade terapêutica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os clientes da clínica viviam em condições insalubres e eram impedidos de sair do local. A Polícia Civil passou a apurar denúncias de maus-tratos e restrição de liberdade dentro da clínica, chamada Comunidade Terapêutica Recomeçar. O lugar funcionava de forma clandestina em um imóvel no bairro Santa Cândida, em Itaguaí. A ação contou com o apoio da Promotoria Criminal do município. As investigações começaram em outubro de 2024, após a morte de um acolhido que foi levado ao hospital com pneumonia. Durante a investigação, os agentes reuniram informações de que os responsáveis pelo local também cometiam
sofriam abusos contra pessoas que pagavam pelo tratamento de dependência química. Mesmo contratando o serviço, esses pacientes eram mantidos internados à força. Tentativas de fuga resultavam em castigos severos, como privação de alimentos, agressões físicas e suspensão de visitas de parentes. A Justiça pediu um mandado de busca e verificação. No local, os agentes encontraram 62 internos em situação degradante, sob vigilância de 2 administradores e 9 monitores, todos presos no local. Os detidos vão responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado e associação criminosa. Os casos de violência contra idosos são constantes. Um exemplo da agressividade contra as pessoas com maior idade é o Rio de Janeiro, onde desde dezembro do ano passado já foram registrados quase 9.000 pedidos de socorro. Nos 7 meses que antecederam o Junho Violeta, campanha nacional de conscientização contra a violência à pessoa idosa, o Disque Idoso 165, canal exclusivo do governo do estado do Rio de Janeiro, atendeu mais de 8.800 solicitações. O número reflete a importância do serviço como ferramenta de escuta, acolhimento e de orientação voltada à população com 60 anos ou mais. Do total de atendimentos, 14% foram relacionados a denúncias de violência, incluindo casos de abandono, agressões físicas e situações de abuso patrimonial. Além das denúncias, o canal também recebeu relatos de conflitos familiares, pedidos de informação jurídica e busca por apoio psicológico. O Disque Idoso 165 atua como um importante elo entre o cidadão e os órgãos de proteção aos direitos da pessoa idosa. O serviço pode ser acessado tanto por telefone quanto pelo aplicativo oficial, oferecendo suporte gratuito a idosos e seus familiares. O canal segue à disposição da população para promover o respeito e a dignidade na terceira idade. Amanhã, 14 de junho, será o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de socorrer o próximo. A doação de sangue de uma única pessoa é um gesto que pode salvar até 4 vidas. O processo é rápido e não leva mais do que 15 minutos. Mesmo assim, de acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 1.000 habitantes, apenas 14 doam sangue de forma regular. O número representa 1,4% da população brasileira, bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que diz que para garantir acesso universal a transfusões de sangue seguras, pelo menos 5% da população de um país precisa doar sangue de forma regular. E é justamente para conscientizar o mundo da importância da doação de sangue que na data 14 de junho se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi instituída em homenagem ao nascimento do médico austríaco Karl Landsteiner. Foi ele quem descobriu as diferenças entre os 8 tipos sanguíneos. Mas na hora de compor os estoques dos bancos de sangue, não há distinção. Todos os tipos são bem-vindos. É o que diz o médico William Aires, responsável por um hemocentro no sul do país. Isso é o que menos importa, né? Todo sangue ele é bem-vindo, todo sangue é necessário, né? Porque nós temos vários tipos de pacientes com tipos de sangue diferentes, então não existe uma preferência. Existe, às vezes, uma necessidade maior de um ou de outro em função de algum paciente em específico, mas todo tipo de sangue é necessário e é fundamental. Para doar sangue, o Ministério da Saúde estabelece alguns requisitos. É necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos pais. Estar em bom estado de saúde, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, evitar bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação e apresentar documento de identidade com foto. A quantidade de doações e o intervalo entre elas é diferente para homens e mulheres. Os homens podem doar até 4 vezes ao ano, né? Sendo que o máximo de doações é esse, e eles podem doar até de 2 em 2 meses. Mulheres podem doar até 3 vezes ao ano, respeitando o prazo de 3 meses para cada doação. E em nome de todos os hemocentros, o William deixa o apelo. Então nós gostaríamos de sensibilizar a comunidade, né? É necessária a doação voluntária, é fundamental que tenhamos sempre um estoque para atendimento de urgência e emergência. Então, por favor, quem estiver disponível, quem estiver com saúde e tiver tempo para nos fazer esse processo, seria interessante e seria muito bem-vindo.
Um voo da Air India, que saiu da Tailândia rumo a Nova Delhi, capital da Índia, precisou fazer um pouso de emergência após uma ameaça de bomba. As primeiras informações sobre o voo indicam que um passageiro recebeu uma mensagem da ameaça de bomba dentro da aeronave. Ele alertou o piloto, que notificou o controle de tráfego aéreo e solicitou o retorno do avião. O contato com a torre de comunicação foi feito a cerca de 30 minutos após a decolagem no Aeroporto Internacional de Phuket. Eram 9h30 da manhã. 2 horas depois, o aparelho retornou, após dar várias voltas sobre o mar de Andaman. De acordo com a companhia aérea, mais de 150 passageiros desembarcaram em segurança e foram encaminhados até o terminal. Segundo os responsáveis pela segurança do aeroporto, foi acionado um plano de contingência para lidar com a situação. A aeronave foi levada a uma área isolada destinada a emergências para o desembarque dos passageiros com suas bagagens. A direção do aeroporto não divulgou detalhes sobre a ameaça de bomba. O incidente aconteceu após um dia da tragédia de um avião da mesma companhia aérea indiana que seguia para Londres e caiu pouco tempo depois de decolar, provocando a morte de mais de 240 pessoas. A caixa preta do avião foi encontrada hoje. E a seguir, governo brasileiro terá fim de semana intenso de negociações para tentar aprovar o novo pacote de impostos. E uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que aumentou a participação das mulheres nos planos de saúde. A equipe econômica do governo terá um fim de semana de intensas negociações. A Câmara dos Deputados já avisou que dificilmente a medida provisória dos impostos será aprovada. Já o ministro da Fazenda insiste que tudo vai dar certo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o novo pacote fiscal do governo federal, elaborado para compensar o recuo no aumento do IOF, deve gerar um impacto de cerca de 20 bilhões de reais. A medida provisória com as novas diretrizes foi publicada na última quarta-feira e, segundo o ministro, garante o cumprimento da meta de déficit zero nas contas públicas para 2025. O decreto anterior, que ampliava o IOF, tinha potencial arrecadatório de 61 bilhões em 2 anos, sendo 20 bilhões em 2025 e 41 bilhões em 2026. Com a reação negativa do mercado e do Congresso, o governo decidiu revisar as alíquotas e propor medidas alternativas. A equipe econômica está negociando dividendos extraordinários com estatais e outros ajustes para alcançar a meta fiscal. Entre as novas propostas estão a tributação de 5% sobre os rendimentos de investimentos atualmente isentos de imposto de renda, como LCIs e LCAs, além da elevação da contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, incluindo fintechs. As apostas esportivas, conhecidas como bets, também terão aumento de tributação. As medidas devem passar a valer a partir de janeiro de 2026, mas precisam estar em tramitação no Congresso até o fim deste ano para constarem no projeto de lei orçamentária anual, que será enviado até 31 de agosto. O ministro assegurou que o pacote não deve influenciar nos preços ao consumidor, rebatendo críticas de que a taxação afetaria os preços dos alimentos ou financiamento no setor imobiliário. Apesar das justificativas técnicas, as reações políticas foram imediatas. Os partidos União Brasil e Progressistas, que juntos somam mais de 100 deputados e 4 ministérios no governo, anunciaram que rejeitarão a proposta se ela não for acompanhada por cortes de gastos. Em nota conjunta, os líderes partidários afirmaram que imposto demais é veneno, não remédio, e cobraram medidas de austeridade para conter os crescentes gastos públicos. O ponto mais sensível do pacote, de acordo com parlamentares, é a taxação dos títulos de renda fixa que hoje são isentos. Esses instrumentos são amplamente utilizados para financiar setores essenciais, como o agronegócio, a construção civil e a infraestrutura. No Congresso, há pressão para que o Executivo apresente medidas de corte de despesas com foco em reduzir os chamados gastos primários e revisar isenções fiscais que hoje custam ao Estado cerca de 800 bilhões de reais por ano. A equipe econômica anunciou que pretende revisar 10% dessas isenções, mas ainda não detalhou quais áreas seriam afetadas. Enquanto isso, cresce a articulação no Congresso para barrar ou devolver a medida provisória
caso não haja contrapartidas claras na contenção de despesas. O próximo passo será a avaliação da Comissão Mista de Orçamento e das lideranças partidárias sobre a viabilidade política das medidas anunciadas. O governo tenta, com isso, encontrar equilíbrio entre responsabilidade fiscal, manutenção da confiança do mercado e apoio parlamentar necessário para aprovar as mudanças. Um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que aumentou a participação das mulheres nos planos de saúde. Elas passaram a ser as maiores clientes da saúde privada do país. Entre 2020 e 2025, o número de mulheres com planos médico-hospitalares cresceu 9,2%, com destaque para os grupos de 45 a 49 anos, um aumento de 27,6%, o grupo de 75 a 79 anos. O aumento foi de 24,4% e de 40 a 44 anos. O crescimento foi de 21,9%. A maior predominância é dos planos coletivos empresariais, responsáveis por 69,2% dos vínculos femininos, cerca de 19 milhões e 100 mil beneficiárias. Esses planos são oferecidos pelas empresas como benefício aos seus funcionários. Há uma forte concentração na região sudeste, que abriga 59,6% das beneficiárias. São Paulo lidera com 9 milhões e 700 mil mulheres com planos médico-hospitalares, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais, ambos com cerca de 3 milhões, e pelo Paraná, com 1 milhão e 700 mil. Segundo especialistas, além da oferta de plano de saúde pelo empregador, há outras razões que levam a mulher a buscar esse benefício, como a preocupação maior com a saúde. A composição demográfica, com mais mulheres adultas do que homens, também colabora para o aumento. O novo conflito no Oriente Médio foi o que mais chamou a atenção dos operadores no mercado financeiro. As bolsas de valores de vários países, incluindo os Estados Unidos, simplesmente afundaram. No Brasil, o clima foi um pouco mais ameno. O dólar permaneceu estável, cotado em R$ 5,54, e a Bolsa de Valores caiu 0,43%, aos 137.213 pontos. Quase 70% das lojas que operam exclusivamente no mundo digital dominaram as vendas do e-commerce brasileiro no ano passado. O brasileiro está gostando de pedir quase tudo para entregar. Existe o comércio tradicional, que também vende online, e as plataformas exclusivas do mundo virtual. Estas é a que tiveram uma alta de quase 40%, com um movimento de mais de R$1 trilhão. No período, segundo uma consultoria especializada no e-commerce, este apareceu como o segundo maior canal de vendas no Brasil, ficando apenas atrás das lojas de rua e as que as pessoas conhecem quando vão nos shoppings. A base de consumidores online cresceu junto com as vendas, que aumentaram 20%. As categorias que antes eram ligadas apenas ao varejo físico estão ampliando sua presença no digital. Os produtos de higiene e beleza passaram de 7 para 8 nos 2 últimos anos. O destaque foi para os cuidados com a pele, que tiveram um crescimento expressivo de mais de 10% no ano passado, superando os 16% registrado anteriormente. Esse cenário reflete uma mudança significativa no comportamento de compra dos consumidores brasileiros, que estão cada vez mais preferindo comprar direto do sofá de casa. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais realizam compras no mercado digital. Somente nos últimos anos, uma plataforma de pagamento registrou um movimento de mais de 124 bilhões de dólares, refletindo na consolidação dos pagamentos feitos digitalmente no Brasil. Além disso, ultrapassou 90% dos vendedores e permitiu que mais de 50% das entregas fossem feitas em menos de 48 horas. Isso demonstrou um avanço crucial para o consumidor final e principalmente para o crescimento do e-commerce no país. Os dados consolidados da última safra de soja em Mato Grosso do Sul revelam uma grande diferença e produtividade entre as regiões do estado. Enquanto o norte se destacou, o sul ficou abaixo da média. Com a soja fora das lavouras, agora é o milho que concentra as atenções dos produtores.
A produtividade média da soja em Mato Grosso do Sul foi de 51,78 sacas por hectare, segundo o levantamento do projeto SIGA-MS, executado pela AproSoja. A região norte liderou com 72,01 sacas, enquanto o sul teve o pior desempenho, 46,29 sacas por hectare, 25,72 a menos que o norte. Em relação à média estadual, a região sul ficou cerca de 10,6% abaixo. Essa diferença de produtividade se deve-se a questões climáticas. Então, nós fomos aí prejudicados nas últimas 2 safras, praticamente, aqui no sul do estado, devido à ocorrência dos veranicos. A irrigação tem feito diferença nos resultados. Em municípios como Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Água Clara, onde a tecnologia é mais usada, a produtividade é bem maior. O nosso produtor, vamos dizer assim, a lição de casa ele está fazendo. De que jeito? Corrigindo o solo, investindo em cultivares mais tolerantes, buscando conhecimento. Mas quando não chove, não tem o que fazer, a não ser, é lógico, para quem opta para irrigar. E aí é o grande processo que está evoluindo no Mato Grosso do Sul, para que essa irrigação aconteça e os produtores não tenham esses prejuízos. Com a produtividade da soja frustrando expectativas no sul do estado, as atenções agora se voltam para a cultura do milho safrinha. Apesar de enfrentar dificuldades no início do plantio devido à escassez de chuvas, a lavoura apresentou recuperação com as precipitações registradas nas últimas semanas. Com a colheita se aproximando, o produtor precisa estar atento às condições climáticas, que podem influenciar diretamente na qualidade e no rendimento final da safra. Conhecendo o clima da região, a gente sabe que os meses de junho e julho são meses que naturalmente são mais frios e secos. Só que nos últimos tempos a gente tem visto, e a previsão também está colocando assim, que se espera que seja um junho e julho ainda com menos chuva do que a média e o frio, embora ele seja um pouco acima da média, né, aliás mais quentes do que a média, ainda existe a possibilidade de geadas. Agora o que ocorre? A cultura do milho, que é a principal cultura no campo nesse momento, ela já está indo para a sua fase final. Então a gente tem um horizonte até o dia 15, 20 de junho, que ainda há um certo risco para prejuízo na lavoura do milho, prejuízo de ordem quantitativa. Passando esse período, os prejuízos são menores, que ficam poucas áreas com o milho em ponto vulnerável, né? E você vai ter só alguns prejuízos mais de ordem qualitativa. Então a gente está saindo do período de maior risco das geadas. A área plantada com milho passa de 2,1 milhões de hectares. A estimativa da AproSoja é de uma produtividade média de 80,8 sacas por hectare, com produção total de 10,2 milhões de toneladas. Crescimento de mais de 20% em relação à safra passada. A colheita acontece entre junho e agosto. Então, a nossa recomendação sempre, o que é mais de uso prático, é seguir o zoneamento agrícola. Porque mesmo que você venha enfrentar algum sinistro, normalmente quando você acompanha o zoneamento agrícola, você tem a opção da seguridade rural. Para quem não quer seguir o zoneamento agrícola, normalmente não dispõe da securitização, que aí é um risco que a pessoa acaba assumindo por conta. Então o que a gente recomenda? Seguir o zoneamento para poder evitar esse tipo de problema. E veja a seguir, fuzileiros navais chegam a Los Angeles para enfrentar manifestantes contra a política imigratória de Donald Trump. E o Irã reage ao ataque de Israel e os dois países entram em guerra com vários mortos e feridos. As forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Israel alegou que a República Islâmica tem enriquecido urânio para construir bombas nucleares. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel não permitirá que o Irã obtenha armas de destruição em massa. Israel lançou na noite de ontem uma ofensiva militar de larga escala contra o Irã, atingindo alvos estratégicos ligados ao programa nuclear e à cúpula militar do regime iraniano. A operação, batizada de Leão em Ascensão, mobilizou cerca de 200 aeronaves e mirou simultaneamente instalações nucleares,
bases militares e prédios governamentais. A mídia iraniana disse que mais de 70 pessoas foram mortas, incluindo 6 cientistas nucleares, e outras 390 ficaram feridas na operação, que teve início na noite de ontem. Nesse ataque, que vários prédios residenciais nos subúrbios da capital foram atingidos, o Irã ainda não divulgou o número oficial exato de mortos. A resposta do Irã foi imediata. Mais de 100 drones foram lançados contra Israel e Teherã acusou os Estados Unidos de conivência com os ataques. Socorristas israelenses disseram que 7 pessoas ficaram feridas no centro do país, pouco depois de o Irã disparar uma salva de mísseis contra Israel. Israel disse que identificou mísseis lançados da República Islâmica do Irã e relatou explosões de interceptações e quedas de destroços de projéteis que se aproximavam. Uma autoridade israelense disse que as forças militares dos Estados Unidos estão ajudando a interceptar os mísseis. O ataque iraniano, que, segundo Teherã, envolveu centenas de mísseis balísticos, é a medida mais contundente já tomada desde que os ataques noturnos de Israel mataram generais iranianos de alto escalão e danificaram gravemente a infraestrutura militar principal. O episódio marca um novo capítulo de tensão no Oriente Médio e aumenta os temores de uma escalada regional do conflito. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, diz que o Irã ultrapassou as linhas vermelhas ao lançar mísseis que caíram em centros urbanos onde vivem civis, após um bombardeio em massa israelense contra a República Islâmica. O avanço do programa nuclear iraniano é apontado como a principal causa da escalada de tensões com Israel. A gravidade da situação ficou evidente quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel havia atacado a principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz. A afirmação revelou a dimensão das ambições israelenses no maior ataque já realizado contra o Irã. O objetivo era atingir o núcleo de programa nuclear iraniano. A instalação de Natanz é responsável pela maior parte da produção de combustível nuclear do Irã, incluindo nos últimos anos volumes significativos de material próximo ao grau de armamento, o que aproximou o país da capacidade de fabricar armas nucleares. Os Estados Unidos, aliado de longa data de Israel, negam envolvimento direto e disse que os Estados Unidos não participaram nem forneceram apoio, e alertou ao Irã para não atacar alvos americanos em retaliação. No entanto, diplomatas e familiares de militares foram retirados da região dias antes. O presidente Donald Trump pediu que o Irã faça um acordo sobre seu programa nuclear, dizendo que ainda há tempo para o país evitar mais conflitos com Israel. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, diz que os ataques mortais de Israel em seu país vão arruiná-lo, prometendo retaliação e que Israel não sairá ileso por realizar uma série de ataques ao país. O espaço aéreo está fechado tanto no Irã como em Israel. Vários brasileiros não têm como se deslocar de volta ao país. Pelo menos 4 prefeitos brasileiros estão em Israel nesse momento de tensão em meio à guerra. São eles o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, Álvaro Damião, de Belo Horizonte, Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo, e o Elbert Rezende, de Macaé. Eles foram convidados pela Embaixada de Israel no Brasil para conhecer tecnologias de segurança pública no país. Após os alertas soarem, os prefeitos tiveram que se abrigar em um bunker de uma universidade. Em meio ao medo e ao caos, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, publicou um vídeo nas redes sociais, pedindo a ajuda do presidente da Câmara dos Deputados para antecipar o retorno ao Brasil. Estamos todos aqui no alojamento da viagem e no campus universitário, e tem abrigo aqui. Já fomos 2 vezes por abrigo por ter tocado a sirene de aviso, mas estamos no aguardo. O espaço aéreo está fechado e já a embaixada tivemos contato, a possibilidade de antecipar o retorno. Mas vamos ver como isso é possível. O presidente Hugo Mota tem nos dado o apoio, tem falado com o Itamaraty, e fiquem tranquilos, vamos ter fé, está tudo em paz, vai dar tudo certo. O prefeito de Belo Horizonte também gravou uma mensagem para dizer que está em segurança. Vou gravar esse vídeo aqui primeiro para acalmar as pessoas que estão me perguntando como que eu estou aqui, em Israel, e para mostrar para vocês o que é o bunker e o bunker onde a gente ficou. Esse aqui é o bunker, aqui é a entrada deles, a porta, uma porta de aço. Essa é uma porta de aço. As paredes do bunker tem essa largura aqui, ó, 42 palmos, 40 centímetros aproximadamente. Aqui é uma antessala do bunker, ali fecha.
Aí você passa para cá, fecha essa outra porta, e aqui nós estamos dentro do bunker, foi aqui que a gente passou a madrugada toda. Com o fechamento do espaço aéreo de Israel, os prefeitos não sabem como retornarão ao Brasil. Os prefeitos receberam alertas disparados pelo governo israelense em seus aparelhos celulares e foram direcionados para um bunker. A Embaixada de Israel no Brasil afirmou que as delegações de políticos brasileiros que cumpriam viagem oficial ao país estão seguros e que o governo de Israel trabalha para viabilizar o retorno ao Brasil. Segundo a embaixada, eles estão seguindo as orientações de segurança para visitantes em Israel. O ativista Tiago Ávila desembarcou no Brasil depois de ficar preso em Israel. O brasileiro tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária e foi interceptado pela Marinha israelense. Cerca de 50 pessoas esperavam Ávila no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com bandeiras da Palestina. Ele fez parte do Medlin, barco que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária simbólica. A tripulação foi interceptada pela Marinha de Israel a cerca de 180 quilômetros da faixa de Gaza. Familiares do brasileiro afirmaram que durante o período em que esteve detido, Ávila sofreu maus tratos. Ele foi colocado em uma solitária e fez greve de fome, após se recusar a assinar um documento de deportação que o acusava de ter entrado de forma ilegal em Israel. No total, 12 pessoas estavam no Medlin. 4 foram liberadas após assinarem o termo que os outros 8 passageiros se recusaram a firmar. Depois de soltar o brasileiro e outros passageiros do barco, o governo de Tel Aviv fez uma provocação nas redes sociais. Bye bye e não se esqueça de tirar uma selfie antes de partirem. O governo de Israel acusou os ativistas de encenarem uma provocação midiática com a intenção de fazer publicidade. Por isso apertou o bloqueio de entrada nas zonas de guerra. Gaza chegou a ficar 11 semanas sem receber nenhuma ajuda humanitária. A justificativa para tanto tempo sem ajuda foi que o grupo terrorista Hamas estaria roubando e estocando alimentos para vender a preços elevados. Autoridades da ONU argumentaram que não há evidências do roubo. Com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, Ávila mobilizou um apoio a causas ligadas à Palestina. Nascido em Brasília, o ativista de 38 anos tem ações midiáticas em sua trajetória. Ele foi preso 2 vezes em 2021, ao tentar impedir os despejos de famílias durante a pandemia. O brasileiro também foi ao Irã, principal inimigo de Israel, em junho do ano passado, quando participou da Cúpula Internacional sobre Gaza, a convite da Embaixada Iraniana no Brasil. Os fuzileiros navais enviados por Donald Trump para a Califórnia chegaram nesta sexta-feira em Los Angeles para reforçar a segurança em razão dos protestos que estão ocorrendo na cidade. De acordo com a imprensa americana, novas manifestações em todo o país estão previstas para este sábado. É incomum que tropas em serviço ativo sejam usadas internamente durante distúrbios civis nos Estados Unidos. A última vez que as Forças Armadas foram usadas em uma ação policial direta foi em 1992, quando o governador da Califórnia na época pediu ao então presidente George H.W. Bush que invocasse a lei da insurreição para ajudar a responder aos distúrbios em Los Angeles devido à absolvição dos policiais que espancaram o motorista negro Rodney King. Um tribunal dos Estados Unidos decidiu na quinta-feira que Trump pode manter seu destacamento de tropas da Guarda Nacional em Los Angeles por enquanto. A decisão do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma decisão de um tribunal de primeira instância que bloqueou a mobilização, embora isso não signifique que o tribunal acabará ficando do lado de Trump. A Procuradoria-Geral da Califórnia considera que o governo Trump ultrapassou muito sua autoridade e continua confiante em sua ação contra a medida antes de apresentar argumentos ao tribunal na semana que vem. No centro de Los Angeles, trabalhadores da construção civil estavam nas ruas nesta sexta-feira instalando chapas de compensado nas fachadas das lojas, sendo que muitas já estavam fechadas com tábuas. Little Tóquio, a área mais afetada pelos protestos, continua coberta de pichações contra os agentes de imigração e alfândega pintadas com spray pelos manifestantes durante as marchas das noites anteriores, embora poucos edifícios tenham sofrido danos além disso. Cidades de todos os Estados Unidos estavam se preparando para manifestações neste sábado, quando também se espera que aqueles que se opõem a um desfile militar no fim de semana em Washington saiam às ruas.
Trump está cumprindo uma promessa de campanha de deportar imigrantes, empregando táticas consistentes com o estilo político de quebra de normas que o fez ser eleito 2 vezes. Os democratas, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disseram que o uso da força militar era desnecessário e um exemplo do autoritarismo de Trump. E a seguir, taxa de analfabetismo, a mais baixa da história, mas o Brasil ainda tem 9 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever. E fila quilométrica marca a abertura da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, decidiu interromper o processo de fusão com o Podemos, que vinha sendo negociado há vários meses. O principal ponto da discussão é o conflito que foi o comando da nova legenda. No começo do mês, a Convenção Nacional do PSDB aprovou a Executiva Nacional do Partido de Continuidade aos trâmites para a incorporação do Podemos, formando assim um partido que representará o Centro Democrático Brasileiro. Fusão partidária é a união definitiva entre 2 ou mais partidos políticos que passam a formar uma única sigla. As legendas deixam de existir individualmente, com estatuto, diretórios e CNPJ unificados. A aprovação obteve apoio de 98% dos convencionais de todo o Brasil que participaram da votação. O resultado foi anunciado pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, uma semana após o PSDB realizar uma convenção nacional que aprovou uma fusão com o Podemos. As 2 legendas decidiram encerrar as negociações e descartaram fazer a união. A falta de acordo se deveu a uma queda de braço pelo comando nacional da nova legenda. O motivo foi a proposta do Podemos de comandar a legenda unificada pelos próximos 4 anos, o que não teve aval dos tucanos. O impasse se deu depois de os tucanos sugerirem um modelo de gestão compartilhada, com revezamento na presidência da nova legenda, primeiro semestral e depois anual. Sugestão não foi aceita pelo Podemos e as 2 siglas resolveram encerrar as tratativas. Agora o PSDB mira nova federação como alternativa à fusão. Uma federação permite somar os resultados nas eleições para deputados federais de todos os partidos que compõem ela, o que facilita o grupo cumprir os requisitos da cláusula de desempenho que limita que podem ter fundo partidário em tempo de propaganda. O PSDB hoje está em uma federação com cidadania, mas por discordâncias nos estados, ela será desfeita quando perder a validade no começo de 2026. Os tucanos miram uma nova federação com partidos como Republicanos, MDB, Solidariedade e até o Podemos, já que, diferente de uma fusão, haveria menos necessidade de disputa para o comando da nova estrutura. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu ao menor nível da história. Mesmo assim, ainda existem negros que não sabem ler nem escrever. O analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais atingiu o nível mais baixo desde 2016, com uma taxa de 5,3% em 2024, segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE. Ainda assim, o país contabiliza cerca de 9 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever sequer um bilhete simples, o equivalente a mais do que toda a população do estado do Pará. Apesar da leve melhora em relação a 2023, quando a taxa era de 5,4%, o número ainda está distante da erradicação total do analfabetismo prevista no Plano Nacional de Educação, que tinha como meta eliminar o problema até 2024. Os dados mostram que o analfabetismo está concentrado principalmente entre pessoas mais velhas. Os especialistas explicam que isso reflete barreiras históricas de acesso à educação básica nas gerações anteriores, já que mais da metade dos brasileiros que não sabem ler ou escrever são idosos.
A desigualdade regional também é evidente. O Nordeste segue com o índice mais alto. 11% da população com 15 anos ou mais ainda é analfabeta. Entre os estados, Alagoas lidera a estatística negativa, enquanto o Distrito Federal apresenta o menor índice do país. Por outro lado, o levantamento indica avanços em outros aspectos da educação. O tempo médio de estudo da população com 15 anos ou mais chegou a 10 anos, um recorde. O número de pessoas com ensino superior completo também cresceu, assim como a taxa de escolarização de crianças entre 0 e 3 anos, que alcançou 4 milhões de matrículas em creches, o maior número já registrado pela série histórica. Outro destaque positivo é a queda no número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham, os chamados nem-nem. No ano passado, o percentual recuou para 18,5%. Embora os indicadores mostrem progresso, o desafio de eliminar o analfabetismo no Brasil continua sendo grande, principalmente em populações vulneráveis e regiões com menor acesso à educação formal. Uma boa notícia para a educação. Após 3 anos de implantação do sistema Busca Ativa Escolar, o número de alunos que abandonou a escola caiu no Mato Grosso do Sul. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com cerca de 250 mil estudantes matriculados em escolas estaduais. Com essa quantidade, uma das principais preocupações dos gestores e também do corpo docente é o abandono escolar. Realidade presente em todos os anos de ensino e causada por diversos fatores. Vai desde violação e violência, né? Não uma violação de direito, violência, aquela estudante, por exemplo, está sofrendo um tipo de violência, ou mesmo trabalho, né? Muitos jovens precisam trabalhar. Só que a gente entende que mesmo esse trabalho tem como ser adequado dentro do sistema escolar, mas é multicasal, né? A gente tem muitas causas aí que podem estar levando esse estudante a romper. Questões de saúde mental, as questões mesmo familiares, enfim, são muitas causas que levam a esse processo de abandono. Para enfrentar este cenário, o Estado buscou uma forma de acompanhar de perto a quantidade de faltas registradas nas escolas, o Busca Ativa Escolar. É nesta tela que o registro de presença é acompanhado de forma individual. Cada aluno que aparece na lista possui ao menos 5 faltas consecutivas. As cores amarelo e vermelho servem como um aviso e chamam a atenção para aqueles com maior número de ausências. Identificado aquele estudante que está faltando, a escola começa esse trabalho de esgotamento dos recursos pedagógicos para encontrar esse estudante, ou seja, o que está levando esse estudante a romper com o processo educativo? Então, são ligações, são marcados reuniões, visitas, para que entender o que está acontecendo e aí sim fazer o retorno desse estudante. Constitucionalmente, 30% da lei diz que eu preciso encaminhar para o Conselho Tutelar, esgotados os recursos da escola, ou seja, toda aquela busca que a escola fez. Aí há um impulsionamento para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar entende que isso também não foi suficiente, ou esgotado também os seus passos, né, as suas ações, aí sim é encaminhado para o Ministério Público. Após a implementação do sistema, que ocorreu há cerca de 3 anos, a quantidade de alunos que abandonou a escola caiu de maneira significativa. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Educação, a quantidade de estudantes que deixou a escola saiu de 1 para 0,1%. Para esse diretor, que atua diretamente com os alunos, o sistema se tornou algo fundamental para cuidar dos estudantes. Dependendo do tamanho da escola, do número de turmas, às vezes acabava se perdendo esse controle que só conseguia fazer no final do bimestre. E aí a gente entende que um bimestre todo, né, para daí você fazer alguma intervenção, acaba que pode ser um problema difícil de sanar. E a gente acompanhando semanalmente ou quinzenalmente, que seja muito mais fácil você já fazer as intervenções necessárias. A Bienal do Livro, o principal evento literário do país, abriu oficialmente as portas para o público. A previsão é que mais de 600 mil pessoas compareçam ao evento no Rio de Janeiro.
A Bienal do Livro é um evento literário e cultural que acontece a cada 2 anos, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Dessa vez, o evento acontece no Rio Centro, na capital carioca, reunindo editoras, expositores, autores e ilustradores. O primeiro dia da Feira do Livro juntou uma fila quilométrica em frente ao portão, e a expectativa é que até o final do evento, que será no dia 22 de julho, mais de 600 mil pessoas deverão comparecer ao local. O valor do ingresso é de R$ 42, mas crianças pagam meia entrada, a não ser que tenham menos de 1 metro de altura. Nesse caso, a entrada é gratuita. Segundo os organizadores da Bienal, os ingressos serão vendidos diariamente e o acesso só irá valer para o dia escolhido durante a compra. A área de 130 mil metros quadrados foi dividida em 5 pavilhões, com espaço família, bilheteria, praça de alimentação e outras atrações. O evento tem pelo menos 600 marcas expositoras e mais de 200 horas de programação, com tradução em libras e filas prioritárias para pessoas com deficiência. A Bienal deste ano trouxe a ideia do Book Park, um mini parque de diversões que contará com brinquedos como a roda gigante nas alturas, com cabine de temas diversos e som de audiolivros, e o labirinto de histórias com espaços sensoriais. Uma das novidades da feira é o espaço Rebentos, dedicado ao público infantil. O palco reúne histórias, músicas e oficinas pensadas para crianças entre 4 a 9 anos. O objetivo do espaço é incentivar a leitura e a imaginação por meio de apresentações, bancadas com livros infantis e cantinho de leitura. A Bienal do Livro movimenta milhões de reais na economia. A edição anterior, no Rio de Janeiro, em 2022, registrou 44 milhões de reais em vendas e atraiu 600 mil visitantes, sendo 112 mil estudantes que compareceram ao evento. Este ano, a Bienal trouxe 60 convidados, entre autores, ilustradores, músicos e educadores. Entre os destaques estarão grandes nomes como Ruth Rocha, Pedro Bandeira e Paulo Henrique Brito. A ideia é garantir que diferentes vozes, temas e estéticas tenham espaços nas estantes, estimulando a biodiversidade e a leitura para um público diverso. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.